consagrarmos ao Senhor esse momento também de aprendizado, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações e à nossa mente, né? Às vezes nós pensamos só na parte mais emocional, né, do ser humano, mas não podemos esquecer da nossa parte racional também. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estar na Tua presença nessa manhã. Te louvamos pela Tua graça, pela Tua bondade e pelas Tuas muitas misericórdias conosco. Peço que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, que está aqui nessa manhã, cada um está vindo para cá ainda, que nós todos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, possamos, meu Deus, deixar de lado, Senhor Deus, as nossas crenças errôneas, meu Deus, em nome de Jesus, e que em tudo o Teu Espírito Santo nos guie, para a glória e para a honra do Teu nome. Ilumine a nossa mente, Senhor Deus, e nos faz entender e ainda mais praticar a Tua palavra. Nós assim Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, é uma alegria estar aqui todo domingo, para nós falarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos nessa série de estudos sobre interpretação bíblica, cujo tema é Entendes o que lês? Para que a gente possa dedicar mais tempo em relação ao aprendizado da palavra de Deus, né? Infelizmente, muitos irmãos chegam tarde e acabam perdendo parte do aprendizado, mas os estudos também ficam disponíveis na internet para quem quiser ver também as aulas anteriores. Irmãos, primeiramente, em relação a esse tema de hoje vamos falar um pouco sobre texto e abordagem. É importante que a gente entenda que todos nós, tá? Deixa eu dar umas palavras introdutórias antes de entrar no assunto propriamente dito. Todos nós temos a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, né? E na nossa visão de mundo, nós somos levados a ler as coisas, né? Ler o mundo, não só ler textos como a Bíblia, mas ler o mundo da forma geral através da nossa experiência de vida, certo? E isso é, de até certa forma, natural de todo homem. Por quê? Porque nós temos a nossa vivência, nós temos a nossa experiência, nós temos o nosso aprendizado, nós temos o nosso convívio com pessoas, e essas situações e outras mais vão moldando a nossa forma de ver o mundo, tá certo? E é importante que a gente se veja dessa forma. Por quê? Porque quando eu leio qualquer texto que seja, quando eu vejo uma notícia na televisão ou na internet, quando eu vejo, por exemplo, notícias, um exemplo clássico, né, que a gente está vivendo agora, da guerra lá de Israel, e aquela questão toda na faixa de Gaza, né? Alguns apregoam que Israel está certo, né? Como eu acredito também. Outros apregoam que o Hamas, não só os muçulmanos, mas o Hamas, que é um grupo terrorista, está certo. Mas o que é que tem por trás desses entendimentos diferentes? O que tem por trás é uma cosmovisão das pessoas, o que tem por trás é um entendimento das pessoas, é a formação das pessoas, certo? Que muitas vezes faz a gente olhar as coisas de uma só ótica. E isso a gente precisa perceber que nós somos assim, tá? Nenhum de nós é como uma tábua rasa para aprendizado, certo? Nenhum de nós. Nenhum de nós, né, principalmente a gente na fase adulta, a gente aprende as coisas simplesmente de uma forma sem nos posicionarmos ou sem preconcebermos alguma coisa, certo? É comum até a gente ver pessoas assim, por exemplo, conheci Vicente, digamos que eu conheci Vicente agora. Eita, Vicente me lembrou aquele amigo lá que esteve comigo lá na aeronáutica uns anos atrás. Eu acabo associando e acabo pensando que Vicente vai ter comportamento semelhante a ele, e isso de uma forma inconsciente. Veja como nós somos, né? E isso é natural da gente, tá? Da mesma forma, se eu estudei muito uma determinada área, eu tendo a ver as coisas pela perspectiva daquela área. Até você vê isso até em debates acadêmicos, né? Eu gosto muito de ver debates acadêmicos. Já participei de alguns também. E você vê que em alguns debates acadêmicos, as pessoas costumam trazer o cerne daquela questão que está sendo debatida no momento para a sua área de conhecimento, porque você domina mais ali e você pode falar com mais autoridade.
Isso é natural, você está compreendendo? Agora, a gente precisa entender isso, que quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes nós fazemos exatamente isso. O quê? Nós trazemos os nossos conceitos, nós trazemos os nossos valores, nós trazemos as nossas preconcepções na leitura bíblica e acabamos interpretando a Bíblia de uma forma equivocada, muitas vezes, certo? O que é que nós estamos estimulando sempre aqui aos irmãos nessas aulas, né? Tanto o pastor Mateus como eu também, nas aulas ministradas. Nós estamos dando vários pontos de vistas, certo? Em relação à hermenêutica bíblica, né? Usando o nome mais técnico, mas o nome é para a interpretação da Bíblia, para que você possa se aproximar ainda mais da ideia do original do texto, certo? Como eu posso fazer isso? Estou recapitulando um pouquinho das aulas, tá, irmãos? Eu preciso entender quem foi o autor da Bíblia, eu preciso entender, ou daquele livro que eu estou lendo, eu preciso entender qual foi o contexto histórico, geográfico que ele escreveu ali, para poder entender um pouco mais do texto. Seria bom também entender qual é o destinatário que ele escreveu, né, seja o livro ou carta. Então, esses aspectos e outros mais, né, qual é a visão política daquela que estava acontecendo naquela época, por que o autor se escreveu daquela determinada forma, certo? Qual é a relação desse livro com outros do mesmo autor? Qual é a relação do livro ou da carta com outros da mesmo grupo, certo? Que grupo, pastor? Livros históricos, por exemplo, livros poéticos, livros proféticos. Então, há grupos de livros de forma literária bíblica. E eu preciso entender a relação dessas coisas. O pastor precisa entender isso tudo para entender a Bíblia. Esse é o ideal, tá, irmão? Então, por que existe escola bíblica dominical? Por que existe a Universidade da Vida? Para que nós possamos nos dedicar mais ao aprendizado, porque nós costumamos bater no peito e dizer que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A Bíblia não pode ser nosso manual de fé e de prática se eu a desconhecer. Certo? Não pode ser meu manual de fé e prática, certo? Se eu tenho uma visão de Deus, onde eu trouxe a visão de Deus que eu tinha antes de frequentar a igreja, e agora eu estou frequentando uma determinada igreja, às vezes há anos, e eu continuo com a mesma visão de Deus, nada mudou na minha vida. Tem uma coisa errada, certo? Ou como uma determinada apresentadora de TV, há uns anos atrás, ela disse, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus e não tive que mudar absolutamente nada na minha vida. Isso é totalmente incoerente, irmãos. Né? Porque entregar a vida a Cristo significa necessariamente, biblicamente falando, nascer de novo. Certo? E nascer de novo, claro, é mudança, é transformação. Tá? Então, diante dessas palavras introdutórias, veja bem, aqueles óculos ali é para que você entenda que nós, quando vamos nos aproximar de um texto, isso também se aplica à palavra de Deus, muitas vezes nós colocamos a lente da nossa cosmovisão, a lente da nossa forma de ver o mundo, certo? E aí vem algumas coisas interessantes, tá? Pode passar ao próximo. Eu queria convidar você a entender um pouquinho sobre a lente do modernismo. Século XX, né, foi marcado por um movimento, principalmente de interpretação literária, certo? Mas também nas artes, na música, chamado modernismo. Né? Hoje nós vivemos numa época que alguns ainda entendem que é ainda modernismo nas seus desdobramentos, outros entendem que nós vivemos o pós-modernismo, certo? Eu vou falar algumas implicações em relação a esse tipo de visão, tá? O que é que o modernismo ele traz para a gente, certo? O modernismo ele traz liberdade de expressão, certo? De uma forma geral, foi muito apregoado que a gente precisa ter liberdade de expressão. Só que a gente vai ver liberdade de expressão de várias formas diferentes. A princípio, veja só, vamos tratar algumas coisas aqui para você entender um pouquinho mais do modernismo. Ou a liberdade de expressão é boa? Sim. A liberdade de expressão em si ela é muito positiva. Mas a liberdade de expressão não é algo libertino, certo? Às vezes as pessoas confundem liberdade com libertinagem, tá? Então, eu posso me expressar do jeito que eu acredito que é certo? Sim, você pode ter... Inclusive, gente, uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem, mas na Reforma Protestante do século XVI, já se apregoava muito a liberdade de expressão e o Estado laico.
Tá? Muita gente, às vezes, ou não tem essa informação, ou nunca... Por que isso é importante? Porque a liberdade de expressão é algo que todo ser humano deve ter. E a gente deve lutar para isso. Certo? Para quê? Para que eu possa me expressar se algo está conforme aquilo que eu entendo que é certo ou não, e aquilo levar um debate sadio. Certo? Agora, é diferente de eu achar que eu posso fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, dizer qualquer coisa, e todos têm que aceitar o que eu tenho, a minha forma de ser, ou de falar, ou de vestir. Não. Cada um tem a sua percepção de vida, cada um tem a sua cosmovisão. Tá? E há um ambiente em que é salutar isso. Quando a liberdade de expressão, eu não só incentivo que as pessoas se expressem livremente, mas eu também posso me expressar livremente, e se você discorda de mim, tudo bem. Compreende? Se você pensa diferente, se você crê diferente, se você tem uma ideologia diferente, tudo bem. Certo? Não estou dizendo aqui que há verdades diferentes. Entenda bem, isso é subjetivismo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: a pluralidade no pensar, ela é sadia. A forma divergente de pensar, ela é sadia, faz o todo crescer. Agora, eu não posso, de forma alguma, querer impor, como, por exemplo, a Igreja Católica fez no século XVI, nos séculos da Idade Média, impor uma condição para que as pessoas tinham que ser necessariamente adeptos àquela religião. E quem não fosse, aí tinha as sanções em relação a isso. Como, por exemplo, a Inquisição, que nós já sabemos bem, já falamos em aulas passadas, tá? A chamada Santa Inquisição, que matou muita gente. Então, o livre pensar, ele é salutar, tá? Agora, quando eu pego o livre pensar, certo? E eu firo o direito do outro, certo? Eu firo a sua forma de ser. Um exemplo. Aí chegou um indivíduo num show aí de rock, de pop, de não sei de quê, pegou e disse que Jesus é travesti sim, que Jesus é gay sim, etc. Acabou-se. E a gente não pode dizer nada contra isso, porque você pode dizer que é um crime de... De quê? Homofobia. Certo? Então, você está sendo homofóbico e você foi contra o posicionamento de uma pessoa que é declaradamente gay. Não, gente, não. E o respeito dele para conosco? Não pode haver respeito só de um lado, você está compreendendo? O respeito deve haver sempre para com todas as pessoas. A diversidade de pensamento, ela deve existir, vai existir sempre, porque nós somos diferentes. Mas eu preciso ter a liberdade de expressão, não é de eu posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar, eu não posso entrar na sua casa e invadir sua casa, não. Porque eu estou infringindo o seu direito, a sua propriedade, compreende? Então, há um limite para as coisas. Agora, então ainda bem. Então, o modernismo falou sobre a liberdade de expressão. Ok, muito bem. Mas não confundir liberdade com libertinagem. Para não me alongar muito, porque esse relógio não se converte. Subjetividade da obra. Veja só. Aí vem também, vou juntar com já a ruptura de padrões estéticos do passado. Veja bem. Não, porque a gente sabe que o belo, por exemplo, aquilo que é bonito, ele tem tanto senso comum, né? É comum as pessoas dizerem, poxa, que lugar belo, né? Mas tem algumas coisas específicas, né? Também que às vezes a pessoa tem um entendimento, aquilo ali é bonito, eu acho bonito. Então, o belo é um tanto subjetivo em algumas partes, mas, de uma forma geral, há um senso comum em relação à beleza. Você pegar algo, por exemplo, só para mexer um pouquinho com vocês em relação a isso, né? Um certo artista, entre aspas, boto bem entre aspas mesmo, colocou um monte de balde cheio de areia, um em cima do outro, fez um furo em um, no de baixo, a areia foi saindo um pouquinho, e aqueles baldes foram desequilibrando e caíram. Pum! Quando caíram, todo mundo aplaudiu. Nossa, que forma de arte espetacular. Não, irmão, pelo amor de Deus, né? Entenda, tem coisas que eles querem colocar goela abaixo da nossa sociedade para a gente admitir algo que você está vendo que é incoerente e dizer que aquilo ali é arte. Certo? Vamos para outras coisas mais, né? Por exemplo, ligado à dita liberdade de expressão de alguns, né? E também a essa libertinagem, como eu estou dizendo, né? Aí coloca um homem nu
né, para uma peça infantil, colocam o homem nu deitado e estimulam as crianças, os pais estimulam seus filhos para ir lá no homem nu e tocar naquele homem nu. Gente, isso não é arte, gente. Isso não é arte. Isso é depravação da arte. Certo? Por quê, gente? A gente tem que ter direito, entenda bem, de dizer o que eu acho que é certo. Eu não posso dizer, não posso dizer isso não, né? Eu não posso me calar, eu não posso falar isso não, porque o mundo tá... Não, gente. A gente precisa se posicionar. Há uma frase que eu gosto muito, atribuída a Martin Luther King, que diz assim: o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Certo? Às vezes as pessoas malignas estão gritando e a gente está silenciado, a gente não pode... E a igreja está cada vez mais tímida. A igreja está cada vez mais dentro das quatro paredes. E tem muita gente falando isso, viu? Você quer falar de religião, fale lá na sua igreja, dentro das quatro paredes. Não fale fora, não. Certo? Enquanto eles querem falar de tudo. Você está no ônibus hoje, você está num banco, você está lá, e as pessoas falam um palavrão que você, às vezes, é difícil até de ouvir, e a gente... E fala e está tudo certo e ninguém diz nada, não. Certo? Então, há um aumento da malignidade prevista no mundo, né? Profetizada já no mundo, e isso também está causando o esfriamento do amor de muitos, tá? E o modernismo, ele trouxe uma roupagem em que, de certa forma, vai incentivar muito essas coisas, tá? Então, veja bem. São algumas das suas características do modernismo. O modernismo surgiu com uma série de movimentos culturais que tinham por objetivo romper, escute bem, com o tradicionalismo de escolas literárias anteriores. Certo? Ou seja, não só a escola literária, mas o modernismo, como eu disse inicialmente, ele se expressou em várias formas, né? Na artes, na música, certo? Então, de várias formas. Só que romper com o tradicionalismo, né, é uma forma bonita de dizer que muitas vezes ele veio para chocar também, para impactar negativamente. Para que você que não gosta de algo, você seja levado diretamente a dizer, poxa, isso aqui, e agora? Não, isso aqui agora você tem que conviver. Tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Pode passar o próximo. Então, olha bem, irmãos. Alguém pode ler aí o número 1? Uma das bases do modernismo é o quê? Chocar a opinião pública. Tá? Deixa eu trazer um exemplo meu, né? Que uma vez uma pessoa estava na igreja, que era pastor, e nessa igreja que eu pastoreava, chegou um jovem lá, participando do grupo de louvor, né? Aí ele veio nesse dia com um boné, né? Aí chegou, passou tudo aí, chegou na hora de começar o culto mesmo, né? Ele, dirigente do grupo do louvor. Aí chegou lá, chegou com o boné, pegou, começou a cantar tudo com o boné lá. E eu não manifestei a princípio, né? Ele foi, fez o louvor todo, normal. Quando acabou o culto, aí ele veio falar comigo. Acabou o culto, ele veio direto falar comigo. Aí fez assim, pastor, o senhor não gostou não, né? De eu estar com boné não, né? Aí eu fiz, por que você está me perguntando isso? Aí eu fiz, porque eu imaginei que o senhor não ia gostar, né? De estar com boné. Mas o senhor acha algum problema? Eu fiz, veja só, antes de você perguntar se eu acho que há algum problema, você devia se perguntar qual é a intenção de que você sabe, imaginando isso, que eu penso desse jeito, você chegou na hora do culto e foi direto lá para frente, sem me perguntar, então, o que eu acho. Você fez isso, talvez, para me chocar. Ou eu estou errado? Aí ele parou assim e fez, pastor, realmente eu fiz assim, para que o senhor tivesse alguma reação em relação a isso. Vocês estão compreendendo, gente? Então, às vezes, nós trazemos esse tipo de ser, né? Esse tipo de pensar. Isso formou a mentalidade de muita gente, irmão. O quê? De querer trazer algo que choque. Certo? Não, eu vou colocar 10 brincos na orelha de forma diferente para chocar. Eu vou colocar aqui uma tatuagem na minha testa, não é para nada, não, porque eu quero chocar. Né? Então, isso é muito danoso, irmãos. Certo? Isso quer dizer que eu não respeito você. Desculpa a expressão, mas é você que se dane.
Certo? A gente não deve estar com esse tipo de coisa, não, irmãos. A palavra de Deus, ela deve moldar a gente. Quando eu me confronto com a palavra vai mostrar o quão errado eu sou nos meus conceitos, nos meus valores, e muitas vezes essa palavra aqui me faz gemer mesmo. Me faz olhar para eles assim, não. Eu pensava que era desse jeito, como é que eu estou lendo agora que tem que ser desse jeito? Não, e você luta consigo, e a palavra de Deus vai transformando você, vai limpando você. É como uma sujeira impregnada em você que tem trabalho de tirar. Nesse pensamento, Jesus falou, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Compreende, irmãos? Então, limpar, às vezes a gente tem uma ideia assim de algo sujo, que foi jogado água em cima e a sujeira saiu por completo, somente, né? Mas toda sujeira é assim, irmãos? Cá para nós. Não, né? Tem sujeira que você tem que colocar abrasivo, tem que esfregar muito, não é? E às vezes a gente pensa que veio para Jesus simplesmente com uma laminha por cima da gente, que só um banhozinho, uma aguinha por cima, se resolveu. Não, irmãos. Tem coisa que dá trabalho. E quando o judeu dizia, por exemplo, que a Bíblia para o judeu é o livro que suja as mãos, é porque para ele, toda vez que ele abria a palavra e leia a palavra, ele se sente sujo. Aquele livro é como se sujasse, mas na verdade o livro está mostrando quão sujo ele é. Compreende? Então esse impacto aqui, olha, em relação ao modernismo, para nós que somos cristãos, a gente precisa entender bem. Eu não preciso chegar aqui, irmão, veja só, entenda. Imagine eu, como pastor, chegasse aqui na igreja com cabelo verde, certo? Verde limão. Não, imagine não, irmão. É feio mesmo. Esqueci até o nome do meu negócio, né? O quê? Um moicano, né? Aqui na... Diz assim, irmão, vamos começar o culto. Você, oxi, peraí, que foi que eu com o pastor Adriano? Tá? Por que isso, gente? Porque entenda. Eu preciso agir também com respeito a vocês. Certo? Eu preciso agir com respeito a um outro que tem um pensamento diferente. Eu preciso agir com respeito a um ateu. Eu estava discutindo com um ateu recentemente na internet. O cara começou a me xingar, né? Pastoreco, não sei o que, tá, começou a falar. Eu fiz, amigo, me desculpe, mas deixa eu lhe dizer só duas coisas. Em nenhum momento eu desrespeitei a você. Eu discordo do seu posicionamento, mas em nenhum momento desrespeitei você. Eu acredito que a gente pode entrar num debate de ideias saudável para ambos os lados. E segunda coisa, que eu não posso deixar de dizer, eu não sei se você sabe, né? Mas na Constituição diz que discriminação religiosa é crime. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você está querendo denegrir a minha imagem aqui, numa rede pública, e você está praticando um crime. E é preciso dizer isso para você. Ele calou-se. Né? Por quê, gente? Porque às vezes a gente fica acuado e que às vezes quer amar, quer ser mais bondoso que Jesus com as pessoas. Jesus chamou os hipócritas de raça de víboras, irmãos. Certo? Jesus chamou aquelas pessoas que queriam ser muito justas diante das pessoas como filho do diabo. Eu não estou dizendo que eu vou chamar as pessoas como filho do diabo, raça de víboras, mas entendo, o que eu estou dizendo é que às vezes a gente quer amar mais do que Jesus ama as pessoas. A gente quer ser tão amoroso com as pessoas que não quer falar a verdade. Isso não é amor, não, irmão. Isso é esquisito. Se eu amo meu filho, eu vou corrigir meu filho. Ou não é assim? O melhor amigo é aquele que chega para você e diz assim, meu irmão, olha, veja só, você não está indo no caminho bem, não. Você está no caminho errado. Abra seus olhos. Eu estou dizendo isso, porque eu sou seu amigo dizendo isso. Ou não é assim? Amém? Então a palavra de Deus, irmãos, e a gente que ministra a palavra tem um dever moral de alertar as pessoas como também ler a Bíblia e interpretar a Bíblia de forma correta. Tá certo? Então veja bem. Segundo ponto ali, o que diz? Rompimento com o tradicionalismo. Então aquilo que era... como é que faz? Como é que deve interpretar um texto? Eu devo saber quem é que escreveu, eu devo saber quem foi o destinatário, eu devo saber qual é o conteúdo, o que é que ele estava idealizando transmitir para as pessoas. Ok, é isso, ok. Na forma, rompimento da forma tradicional, inclusive de interpretação, o que é que diz? Não, gente. Veja só, escute só como isso é pernicioso, isso está cada vez no nosso meio das nossas igrejas. O que é que Paulo quis dizer, por exemplo, quando as mulheres estejam caladas na igreja? Não veja isso de forma literal. Não veja. Ele está falando sobre ensino, tá, gente? Não estou falando que você não pode falar não, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Mas estou falando sobre ensino. Não veja isso como forma literal, não. O que Paulo quis dizer ali é que as mulheres devem estar internamente
pensando em Jesus. Ô, meu irmão, o texto não está dizendo isso, não. Certo? Eu sei que peguei já no assunto já mais polêmico, né, para alguns. Mas entenda, quando a Bíblia vai dizer, por exemplo, né, que toda a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia, não tem como eu e você dizer que há alguma coisa boa no homem. Você está entendendo? Como a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos amou nessa condição, não tem como eu dizer que havia alguma coisa boa em mim, que estava morto em delito e pecado, e era por natureza inimigo de Deus. Você compreende? Quando a Bíblia vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem som de variação, não tem como dizer que há alguma coisa boa que não vem dele. Você entende? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa entender o que a Bíblia está realmente dizendo. Aí pega um pessoal e fala assim, mas entenda, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Deus está em você também. Há uma fagulha de Deus em você também. E você também é a manifestação de Deus. E não sei o que. A pessoa, amém, glória a Deus. Não preciso mudar nada, porque eu sou uma fagulha de Deus. Deus está comigo o tempo todo. Eu nasci já com Deus e pronto. Entende quão pernicioso é? Levam as pessoas à não mudança. Levam a pessoa à não transformação. Certo? Terceira base, quem pode ler, por favor? Recusa o quê? Veja, irmãos, claro que a gente deve estar aberto a possibilidades, tá? Perdão. Recusa os moldes acadêmicos, tá? Então, veja bem, é claro que a gente deve estar aberto a possibilidades em relação ao aprendizado em si, certo? Mas veja, eu recusar toda vez, se você pegar a história da humanidade, de uma forma geral, toda vez que a gente recusa tudo que foi feito para trás, despreza tudo para trás para começar algo novo, não dá certo. Historicamente falando, certo? Não dá certo. Por que não dá certo, pastor? Porque eu preciso analisar o que foi que aconteceu para trás, ver, identificar os erros para poder ou não cair novamente nos erros ou criar soluções que sejam mais adequadas, compreende? Mas eu desprezar o que vem para trás, gente, isso quer dizer que, por exemplo, a educação de pai e mãe, certo? É algo tradicional, certo? É algo que na academia, antes, era elevado isso. Não, você, criança, você tem que obedecer seu pai e a sua mãe dentro da sua casa, obedecer seu professor também. Certo? É algo que na academia era dito antes. Hoje, não. Hoje se diz muito que a criança não pertence a pai e mãe. A criança não pertence a seu pai e a sua mãe. Certo? A escola tem um direito igual, e alguns já pregou também de forma muito escancarada, maior do que os pais para ensinar. Se você não acredita que o seu filho, vou pegar o exemplo do meu filho de 3 anos, ele não tem condições ainda de saber sobre educação sexual, não é você que decide sobre isso, a escola também vai decidir. Aí cartilha para a criança de 2 a 4 anos sobre educação sexual, e falando sobre, não, tem que pegar assim, quando outro você coloca o dedo e simboliza o órgão sexual masculino e assim por diante. Então, entenda, irmãos, a quebra do tradicionalismo na academia também tem os desdobramentos que são catastróficos em relação a isso, tá? Valorização da experimentação, veja só. Aí eu vou trazer já para o nosso meio também cristão, evangélico, tá? Irmãos, uma pergunta franca, né? Quem aqui tem convicção? Não precisa você me responder, não. Responda para você, tá, gente? Quem aqui tem convicção plena que você entregou a vida a Jesus e que você vai, se morrer hoje, agora, você vai para o céu? Certo? A gente já dá um sorriso assim, eu tenho. Certo? Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá essa condição. Mas veja bem, tem gente que diz assim, não, mas para eu ter convicção que eu vou para o céu, eu preciso ver um anjo, eu preciso que Deus fale o meu nome numa determinada reunião e assim, para que aquilo ali, aquela experiência valide o meu entendimento sobre salvação, mesmo nós sabendo que a palavra de Deus diz assim, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, ou você acredita que está na palavra de Deus, e aquilo é verdade absoluta realmente, né?
Ou você diz assim, não é só a palavra, eu preciso de algo mais do que a palavra para validar isso. E o que é esse algo mais? A experiência. Veja bem, tem gente que tolamente faz assim, eu não entreguei minha vida a Jesus ainda, porque eu não me acho pronto, porque eu tenho coisas para consertar na minha vida ainda, porque eu peco, eu falho, eu gosto de algumas coisas ainda. Irmão, quem aqui, sinceramente, que se converteu e abandonou tudo para poder se entregar a vida a Jesus? Quem foi que fez isso? Ninguém, irmão, nem eu também. Quem aqui se achou pronto na hora que se converteu? Ninguém, irmão. Não existe isso. Isso é antibíblico. Compreende? Mas às vezes as pessoas têm a ideia que eu preciso, a minha experiência, eu preciso ter uma experiência de êxtase, preciso ter uma experiência do que a Bíblia não fala para poder então tomar o passo que a Bíblia diz que eu preciso fazer. Estão entendendo? Pastor, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? Eu acredito que diz lá em 2 Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, dizendo o seguinte, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para exortação na justiça. Eu acredito piamente nisso. Amém, amém, que coisa boa. Aí veja, aí uma vez eu estava dando aula, né? Eu vou falar, só adiantando um tópico que eu vou falar mais depois, mas eu estava falando numa aula, né, de teologia, dizendo o seguinte, olha, irmãos, quando a Bíblia diz assim, não seja nem quente nem frio, a Bíblia diz assim, olha, não seja quente como na cidade de Herápolis. A cidade de Herápolis tinha águas térmicas, né? Não seja frio como nas águas de Colossos, certo? Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, que a água quente ela tem um fator terapêutico, a água fria ela tem um fator de refrescância, tá? Principalmente naquela região. Então, o que Deus está falando ali para aquela cidade em específico, para essa igreja daquela cidade, ele usou de exemplo de duas cidades vizinhas que tinham águas quentes e águas frias para você ser um ou outro. Aí trouxe o entendimento das pessoas nesse sentido, na geografia bíblica, do contexto que foi escrito o texto. Aí teve uma irmã que fez assim, eita, pastor, que bênção, eu não sabia dessa informação. Que bênção, pastor. Aprendi uma coisa nova agora, muito, muito positivo. Que bênção, pastor. Agora, pastor, me diga só uma coisa, diga, meu irmão. A interpretação espiritual daí, qual seria? Eu fico, como assim, minha irmã? O senhor falou da interpretação geográfica tal. A interpretação espiritual. Eu falei, não, irmão, o texto está dizendo para a gente ser, né? Ter palavras, agir de uma forma que a gente possa curar as pessoas. Ou a gente agir com palavras, com forma de ser também, que traga alento para as pessoas, refrigério para as pessoas. Não, eu entendi isso, pastor, das águas, tudo. Mas espiritualmente é o quê? Eu falei, minha irmã, não estou entendendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer ouvir aquilo que é espetacular, não é? O texto está dizendo aqui é que você seja não sei o quê. Tá? A pessoa, eita, Aí chora, se emociona, tudo. Sai daquela porta, da porta do local onde está e não muda absolutamente nada. Porque as pessoas querem mexer com o emocional delas. Certo? Por isso que no começo logo eu orei, para que Deus abençoe o seu coração e abençoe a sua mente. Nós não somos só emoção, nós somos razão também, tá? Quinto ponto, o que é que diz aí, irmãos? Quem pode ler? Naturalismo. O que é isso? Veja só, interpretar, ver as coisas de uma forma natural. E só natural. Qual é a consequência disso? Eita, a garganta abençoada. Gente, qual é a consequência disso na interpretação bíblica? A consequência disso é que simplesmente aí vem o liberalismo teológico. Dentre as facetas do liberalismo teológico, diz assim, milagre não existe. Certo? O que existe são coisas naturais, a gente precisa ver as coisas naturais. Por exemplo, aí você vai ver um filme, por exemplo, lá que fala sobre o Êxodo, né? Esqueci até o nome, se é Êxodo mesmo o nome do filme, que é com aquele ator bem Russell, né? Russell Crowe, né? Então, Noé, né? E lá no filme de Noé aparece aquele... Não era o filme Noé, não, perdão. É outro filme mesmo, com Christian Bale, que ele faz o papel de... Não. Christian Bale é mesmo que fez Batman na trilogia, né? E ele fez também um filme sobre o Êxodo, né? Ele era
Moisés, né? E naquele filme ali, tem uma hora que ele vai chegar no Mar Vermelho. Aí tem um brilho bem grande assim, certo? E a água começa a baixar, certo? E eles passam com a água acima do joelho, né? Lá no texto, né? No filme, melhor dizendo. E depois, quando o exército de Faraó vem, as águas vêm com força e... O que é isso, irmão? Um tsunami, né? No filme quis mostrar ali que houve uma queda de um meteoro, certo? Lá, que causou o recuo das águas. No recuo das águas, o povo, então, atravessou. No filme, não é a pé enxuto, como diz o texto sagrado, né? Diz que eles passaram a pé enxuto, certo? E eles atravessaram. E quando as águas voltaram no tsunami, né? Aí veio sobre o exército de Faraó, né? Veja, por que está sendo isso? Porque é uma coincidência muito grande, né? Mas são causas totalmente naturais. O liberalismo teológico não vai defender que Deus intervém na história, certo? Mas há uma coincidência de eventos que possibilitam isso, tá? Jesus curou um cego. Não, na verdade, é porque Jesus usou uma técnica ali que ao cuspir na terra, inclusive a lodo, aquilo ali gerou uma substância, que na substância, então... Entenda, gente. Isso diminui a pessoa de Deus. Tá? Então, eu não posso ver as coisas simplesmente pelos meios naturais. Porque há coisas que são acima do natural. Certo? Há coisas que são sobrenaturais. Certo? Eu preciso entender que o Deus, que é sobre tudo e sobre todos, ele pode sim, como Senhor da vida, Senhor da história, Senhor da sua criação, intervir na história a hora que ele quiser. Ora, quantos fariseus tinha na época de Saulo, que Saulo estava perseguindo a igreja? Muitos. Mas por que Jesus apareceu a Saulo de Tarso, naquele momento, na caminho de Damasco, e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus quis intervir na história daquele homem chamado Saulo de Tarso, antes perseguidor da igreja, como ele mesmo diz. Como ele mesmo diz, não era digno de ser chamado de apóstolo de Cristo, mas transformou a vida daquele homem. Aquele homem foi um dos maiores propagadores do evangelho em toda a história da humanidade, até hoje, irmãos. Do cristianismo até hoje. Certo? Então, entenda, Deus fez algo e fez aquele homem ali o maior autor do Novo Testamento, que é Paulo. Certo? Deus, ele intervém da forma que ele quiser, irmãos. Ah, mas por que ele fez isso com fulano e não fez isso com Beltrano? Porque ele é Deus, meu irmão. Deus não precisa da minha licença. Olhe, Rômulo, você me dá licença, por favor, para eu poder curar você? Não, quero não. Ai, Deus, que coisa chata. Aí bota Deus como um menino chorão, irmão. Deus tem que pedir licença para o homem o tempo todo. Não, gente. Deus é soberano. Deus fez você. Deus criou você. Certo? Se você está aqui hoje, nessa manhã, Deus quer ensinar você, quer lembrar você que Ele é grande. Ele está acima de tudo e de todos. E agindo Ele, nada e nem ninguém pode impedir, diz a sua palavra. Amém? Pode passar ao próximo. Então, veja bem. Só falando melhor ainda, mais detalhadamente, algumas pessoas chegaram depois, sobre interpretação bíblica. A minha lente de mundo, a minha cosmovisão é como a lente, certo? Em que eu posso ler a Bíblia de duas formas. Ou eu trago a minha cosmovisão para ler a Bíblia, que a gente faz uma exegese, eu pego o meu pensamento e interpreto a Bíblia da forma que eu acho que é certo. Ou eu pego sabendo que eu tenho a lente, que ninguém está isento de lente, da sua cosmovisão, mas sabendo que eu tenho uma lente que pode influenciar o texto, a minha interpretação do texto, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar a minha lente mais de lado, para primeiro entender, pesquisar sobre o texto, quem foi que escreveu o texto, qual época que escreveu, para quem escreveu, qual estilo literário que escreveu, para poder chegar mais próximo do original, tá certo? E então, assim, transmitir às pessoas, tá? Pode passar o próximo. Ou então, só não, ainda nesse aqui. Ou então eu posso partir da abordagem para o texto ou do texto para a abordagem minha. Compreende? Então, o mais correto, claro, é a segunda, tá? Primeiro, então, examinar o texto para, então, trazer as minhas considerações. Pode passar. Vamos dar alguns exemplos aí, tá, gente? A gente pode ter alguns exemplos de leituras bíblicas totalmente fora do seu contexto original
E eu dei alguns exemplos aí, tá? Eu sei que tá pequenininho aí, mas acho que os da frente aqui já estão lá incumbidos de nos ajudar na leitura. Então, tipo de abordagem diferente, tá? O 1 diz aí triunfalista, certo? O que é triunfalista? Tem gente que consegue ver vitória até onde não tem, né? Ou palavra de bênção até onde não se aplica para a gente hoje. Um exemplo disso é lá em Deuteronômio 28, 13. Olha, Deuteronômio 28, 13 diz assim, olha. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Tá? No contexto aqui, irmãos, são as bênçãos de Deus para o seu povo, Israel, decorrentes da bênção, decorrentes de que Deus vai elevar a condição daquele povo. Eu posso pegar isso aqui, irmãos, e colocar, isso aqui vou aplicar para o Brasil. O Brasil é esse povo. Nós somos povo do Senhor, certo? Nós seremos sempre cabeça e nunca seremos cauda. Nós temos que entrar no cenário mundiais aí, colocar o Brasil como maior potência do mundo. Eu declaro isso profeticamente. Não, irmãos, isso é absurdo. Certo? Por quê? Porque quando eu vi o texto dessa forma, eu estou trazendo o meu pensamento triunfalista, que eu preciso sempre vencer, 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 vencer. Né? O crente não deve ter doença, se tiver doença é pecado. O crente não pode ter tribulação, porque se tiver tribulação, alguma coisa está errada em você ou na sua família, ou você deixou de fazer alguma coisa. Certo? Parece os amigos de Jó. Tá? Depressão, ansiedade. Não, o crente não pode ter essas coisas, não. Isso é demônio. Tá? Pelo amor de Jesus, irmão. Então você pode ter uma dor no pé, mas você não pode ter uma dor na alma, né? Pode, irmão. Você pode ter uma dor no pé, você pode ter uma dor. Não quero que você tenha, não, nem eu tenha, não. Mas quem está sujeito a essas coisas está sujeito. Certo? A gente está sujeito aos males do mundo, a gente está sujeito a problemas familiares, sim. A gente está sujeito a problemas na alma, na psique, como na depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Está sujeito. Tá? Agora, tem algumas causas dessas que podem ser malignas? Sim. Teve uma hora que Jesus expulsou um demônio de uma pessoa que estava com um espírito semelhante à epilepsia, não é isso? Jogava aquela criança na terra, jogava a criança no fogo. E ali, naquela situação, era um demônio. Mas tudo é demônio, então não, pelo amor de Jesus, né, irmão? Certo? Dizer que tudo é demônio é muito fácil para me colocar numa situação que eu não sou responsável pelos meus atos. Entende? E aí vem um desdobramento em relação a essas questões. 2, terapêutica. 1 Samuel 17. Não diga 1 Samuel, tá, irmão? Samuel não é carta, é livro. Muita gente acaba trocando. 1 Samuel 17, o que é que diz? Ou 1 Crônicas, né? Lá é a história de Davi e Golias, né? Aí terapêutica, aí diz assim, olha, irmãos, assim, o texto sagrado diz assim que Davi foi contra Golias. E eu quero dizer para você nessa manhã, qual gigante você está enfrentando hoje? Quais são as pedras que Deus colocou na sua mão para que você encontre aquele gigante? E tal, aplicar. Entenda bem, gente. Eu preciso primeiro entender quem eram os filisteus. Eu preciso entender qual foi a disposição que Deus colocou no coração de Davi para ir contra os filisteus. Certo? Sobre a diferença dos povos, ali estavam como a descendência da serpente, a gente pode dizer isso sim, e a descendência ali dos filhos de Deus, aqueles que Deus escolheu para serem representantes de Deus com nação sacerdotal, certo? O Deus do céu não era só o povo hebreu que estava sendo vituperado, desafiado ali, não. Era o nome de Deus. Certo? E Davi se levantou ali com o espírito de coragem, vindo da parte do Senhor, para ir contra aquele gigante. Certo? Entenda, pastor, eu posso aplicar isso para eu vencer algumas dificuldades? Entendendo o texto corretamente, sim, eu posso aplicar, para que eu possa também, Senhor, me dê direcionamento, fale comigo, mostre o que eu devo fazer, certo? Me dê a coragem que eu não estou tendo agora para determinada situação, para agir com a minha família, por exemplo, certo?
onde as pessoas querem que eu me reúna com todo mundo e diga que o espírita da minha família, o católico, o bandista, o ateu, estamos todos iguais, estamos todos corretos ali na nossa forma de crer. Eu não posso dizer isso. Me ajude a me posicionar. Certo? Então, há coisas que eu posso sim pedir coragem do Senhor. Eu posso dizer, não, eu vou ali, não sou apenas eu não, porque eu vou com compromisso com a palavra e Deus zela pela sua palavra para cumprir. A palavra que sair da boca do Senhor, diz a palavra, não voltará para ele vazia, mas fará todo o propósito para o qual ele designou. Amém? Então eu preciso entender o texto da forma certa para aplicar da forma certa. Mística, Apocalipse 3, 15 e 16. O que é que diz aí? Quem pode ajudar a gente na leitura? Apocalipse 3, 15 e verso 16. Que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É um texto que eu já citei ele ainda agora, mas eu já vi muitos pregadores, não foram poucos não, muitos pregadores. É melhor você estar na igreja, quente, cheio do fogo do Espírito Santo, ou você está logo no mundo. Veja, Deus está dizendo que você está logo no mundo, irmão. De forma alguma. Você está compreendendo? É melhor você estar no mundo que você estar na igreja e estar querendo... Não, meu irmão. Tanto estar no mundo como estar na igreja de uma forma errada, os dois são ruins. Tá? É melhor você estar perto do Senhor Jesus. Sem Ele, veja bem, se estar com Deus é estar com a vida, estar sem Ele é estar sem vida. Independente se está na igreja, está sendo enganado, assim, está se enganando, ou se está logo no mundo. Deus não está dizendo que é melhor você estar no mundo. Compreende? Então, como eu disse, há a parte aí de ser quente, uma parte positiva, e ser frio também, ser positiva diante da geografia da época, das cidades ali vizinhas, tá? Muito bem. Próximo texto, política. Mateus 27, 38. Não precisa abrir esse texto não, mas veja. Haviam 2 ladrões na hora da morte de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Aí tem que ver nisso aqui, não. O da direita foi o que se converteu. O da esquerda... Meu irmão, pelo amor de Jesus. Tá vendo que a esquerda é sempre... Ou tá vendo que a direita é assim? Irmão, vamos ter cuidado com as coisas. Né? Jesus, quando o texto foi escrito ali, né, por Mateus não estava pensando no Brasil no século XXI, não. Tá bom? Ainda você tem as suas concepções, mas entenda, cuidado não para pegar a sua concepção e colocar na Bíblia o que é certo e o que é errado em relação a certas coisas. Tá claro que, pela visão que eles têm de mundo, tanto a ideologia como outra, certo? Você vai identificar qual é que está mais próximo do que a Bíblia diz. Tá certo? Mas o que eu estou dizendo é que você não possa simplesmente ler coisa e dizer assim, olha, isso aqui já é contra o movimento do século XXI. Não, não é. Tá? Como, por exemplo, outro texto bíblico que muita gente confunde também. Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali não é trindade, irmão. Não é trindade. Tire da sua cabeça isso. Se alguém ensinou isso para você, está errado. Certo? Se o judeu, naquela época, há 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente, quando foi escrito o livro de Gênesis, tá? Tivesse uma ideia de pluralidade na divindade, ou seja, de mais uma pessoa na divindade, isso ia levar essas pessoas ao politeísmo. Compreende? Ali, ao que tudo indica, é mais a plural majestática. É como um rei que conclama seu governo todo a fazer algo. Olha, nós precisamos tomar uma posição enérgica. Nós vamos fazer assim agora. Disse o rei, disse o governante. Na verdade, ele tomou a decisão. Nós tomamos a decisão. Na verdade, ele tomou. Mas por que ele fala no plural? Plural majestática. Isso é um recurso da língua portuguesa também. Tá? Assim como também havia na antiguidade. O rei falava no plural como se fosse mais de um. Né? Certo? Então, é uma forma de enaltecer a pessoa de Deus. Ele está acima de todos, ele convida a todos a ver, a participar, a contemplar aquilo que ele vai fazer naquele momento. Certo? Próximo texto. Próximo título ali, o que é que diz? Evangelística. Veja só, irmãos. Eu gosto muito da área evangelística. Eu também já fui missionário, como alguns já sabem, né, lá no Uruguai. E já participei de várias ações também missionárias. Mas veja, a palavra eclésia, traduzida como igreja, não é eclésia.
como alguns chamam, mas eclésia, porque no grego não tem o som de Z. Então, o certo seria pronunciar eclésia. Eclésia já está usado pelos gregos como sair para fora, ir para fora, tá? Aí tem diz assim, olha, a natureza da igreja é sair para fora, né? Irmãos, a palavra eclésia já era usada por muitos séculos antes da igreja surgir. E qual era a ideia da eclésia? Era as pessoas saírem das suas casas e se reunirem para um ajuntamento, para tomar decisões, para agrupamentos, para... Certo? Então, isso era muito do Império Grego, para essa saída das pessoas das suas casas e juntos se ajuntarem. Então, a ideia maior aí não é só o sair, apesar do nome eclésia significa sair, ou sair para fora, literalmente, né? Mas é sair para se ajuntar. Então, o agrupamento de pessoas é que é a igreja, né? E você vai ver isso em várias passagens, onde a gente vai falar sobre você não é igreja. Veja só, deixa eu quebrar só uma coisa que muita gente diz também por aí. Ah, porque eu sou igreja. Você não é igreja. Escute isso, irmão. Nunca mais esqueça disso. Você não é igreja. Você faz parte da igreja. É diferente, tá? Você só é o corpo de Cristo? Não. Tá? Você é uma orelha, você é um dedo, você é um pé, você é uma mão. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Por essa besteira que alguns estão dizendo por aí. Você é igreja. Aí você sabe o que faz? Ah, então eu posso ser igreja na minha casa. Eu não preciso ir para um local. Eu sou igreja na minha casa, sozinho, separado de todo mundo. Aí a Bíblia diz, não convém que você não congregue, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Certo? Então a gente precisa entender o que é igreja. Igreja é ajuntamento, é união. Tá? Muito bem. E aí ainda diz qual o texto que fala aí, irmãos? Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto não é evangelístico. Tá? Por quê, pastor? Porque foi Jesus mandou escrever lá para a igreja de Filadélfia. Ou, perdão, a igreja de Laodiceia. Certo? Foi para os crentes. E é ali que quis dizer uma clara mostragem, entender um pouco da cultura hebraica. Jesus quer relacionar-se mais, quer ter mais intimidade com a sua igreja. Certo? Entrar na casa de alguém, ceiar com ela, diferente como a gente aqui fala, vamos juntar lá em casa hoje, a gente vai lá tal. Para o judeu não, para o judeu toda uma cerimônia por trás disso. E sentar na mesa de alguém, compartilhar de uma refeição com o judeu, significa que você agora passou de um estágio de um desconhecido para um conhecido, de um conhecido para alguém mais próximo, de um conhecido próximo para um amigo mais íntimo. É isso que Jesus quer dizer aqui com a sua igreja. Tá? Amém? E, por último, igualitarismo. 1 Pedro 3. Veja, não precisa você abrir o texto todo. Pois não, irmão. Pode, por favor. Pode sim. Claro, sim. Foi uma coisa, só um minutinho, foi uma coisa que eu falei lá no começo da aula, tá, irmão? Do liberdade de expressão, do livre pensar. A gente falar de uma forma... Pronto. Perfeito. Veja só. Deixa eu dizer o porquê não. Vamos pegar vários textos do Antigo Testamento, tá? Não vou pegar agora porque não vai dar tempo, mas vou pegar só um. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No original diz assim, no princípio, está escrito exatamente assim no original. No princípio criou deuses os céus e a terra. A palavra ali não é Eli, que seria Deus. A palavra é Elohim. Elohim é deuses. Aí alguém pode dizer, aí, pastor, mais uma coisa da Trindade. Né? Não é. Por quê? Aí eu tenho que entender a língua hebraica. A língua hebraica tem duas formas de superlativo. Certo? Quando eu digo, por exemplo, em vez de dizer santíssimo, não existe esse íssimo na língua hebraica. Existe duas formas. A primeira é repetição. Quando eu digo duas vezes, é um superlativo. Certo? Deus é santo, santo. Se eu falar isso em língua hebraica, eu estou dizendo que Deus é santíssimo,
Compreende? E a segunda forma superlativo, pluralizar a palavra. Entendeu? Então, na língua, eu não quero dizer que Deus ele é trino ali. Eu quero dizer que ele é o Deusíssimo, é o Deus que está acima de todos os deuses. Compreende? Por quê? Porque quem escreveu o livro? Aí veja como é importante essas informações. Falei da língua, contexto histórico. Quem escreveu foi Moisés, que vinha de qual cultura? Egípcia, onde o politeísmo reinava, vários deuses. Tá? Então, para aquele povo que saiu do Egito, e agora Moisés estava escrevendo para esse povo, está dizendo assim, olha, o Deus que está acima de todos os deuses que você já conhecia, foi ele quem criou os céus e a terra. Compreende? Nessa mesma linha de pensamento, há outras formas de expressão também repetidas no livro de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tá? Está falando, veja bem, está falando de Jesus, mas entenda, ali ainda não tem uma concepção que Jesus é divino. Ali é a concepção que vai nascer um filho da mulher e esse filho da mulher vai pisar a serpente de Satanás. Tá? Pois é, mas veja bem, é isso que eu estou dizendo. Eu preciso ler o texto com aquilo que o texto está dizendo, não com o meu conhecimento de uma forma geral. Por exemplo, pastor, fogo é o quê na Bíblia? Eu não posso dizer. Eu preciso dizer em que texto você está me perguntando. Compreende? Pastor, água é o que na Bíblia? Depende do texto. Certo? Então, nesse texto de Gênesis lá, Gênesis 1, verso 1, quer falar sobre é um superlativo. Tá? Façamos o homem, tudo indica mais provável que seja uma plural majestática. Assim também, quando assim, eia, desçamos e confundamos a sua terra, a sua língua, tá? Lá na Torre de Babel. Certo? São expressões que enaltecem a Deus. Se a gente pensar que ali dá uma ideia de pluralidade, entenda, para o leitor, eu tenho que entender assim, para quem ele escreveu naquela época, qual a intenção do autor a escrever isso para aquele povo daquela época, para eu poder extrair o texto da forma certa. Plural, mas plural majestática. Pode falar. Pois não, Dani, pode falar. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Sim. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada foi feito se fez. Aí eu entendo essa ortografia, a gramática, eu não entendo. Eu entendo do hebraico, do latim, mas essa interpretação que Jesus, o Espírito Santo de Deus, é um só, e eles coabitavam, e eles tinham desde o início do tudo, você acha que é veja bem. Isso, veja bem. Foi excelente você falar isso, excelente. Vou explicar por quê, veja bem. Eu não estou dizendo que Jesus não estava lá, irmão. Não estou dizendo que Jesus não criou. Pronto, veja só. Eu não estou dizendo isso de forma alguma, pelo amor de Deus, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não posso pegar o meu entendimento do Novo Testamento e dizer que Moisés, lá, 1500 anos antes de Cristo, escreveu com essa intenção que eu sei hoje. O que eu estou dizendo é o seguinte, aquele texto se resume a elevar a pessoa de Deus. Hoje nós entendemos que esse Deus que ele está falando é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Compreende? Eles estavam ali agindo na criação. Irmão, não há separação de Deus. Entenda. Didaticamente, e a Bíblia também nos propicia isso, eu separar em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um Deus, não são 3 deuses. Né? Então, eu não posso dizer que o Filho não estava lá, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Não? Não, o que eu quis dizer é o seguinte, é que o texto não quer dizer que foi a Trindade. Eu estou falando sobre interpretação bíblica, só capturando aqui da gente. Porque alguns chegaram um pouquinho depois. Aqui, vejam só. Interpretação bíblica. Estou dizendo assim, se eu quero entender o texto, eu tenho que entender qual é o contexto que o texto está inserido. Pronto, mas sim. Veja bem. Veja bem, porque no começo da aula eu falei mais algumas pessoas estão mais no começo, veja só, eu falei mais assim, eu não posso, para eu entender bem um texto, eu comecei a aula dizendo assim, vocês podem ver também no YouTube depois, tá? Para eu entender o texto, eu preciso entender quem foi o autor,
qual foi o sentido que ele escreveu, qual foi o destinatário que ele escreveu, para eu entender o texto. Eu não posso pegar meus conceitos e colocar no texto, dizer que o texto está dizendo aquilo ali. Certo? Hoje eu sei que a Trindade estava, porque o texto diz isso lá de João. Mas o texto de Gênesis capítulo 1, eu não posso dizer isso, porque o texto não me permite. Compreende? Então eu estou colocando a meu pensamento, ainda que seja um pensamento válido no cristianismo. Não. Eu queira, no caso, embasar essa minha interpretação, essa minha percepção. Então eu pego João junto com o Gênesis. Não. Aí não. Veja só, foi boa. Veja bem, irmão, eu gosto muito de perguntas, viu, irmãos? Eu estimulo muitas pessoas a perguntarem. Infelizmente, nosso horário está estourado já. Mas veja bem, eu não posso... Deixa eu pegar o que a irmã falou aqui, muito importante, tá? Eu não posso pegar o meu entendimento e dizer que o autor naquela quis falar isso porque eu sei alguma coisa a mais que o autor não sabia. Vou dar um exemplo para você, tá? Pronto, um exemplo. Eu peguei o texto lá de Atos 2, né? E desceu uma língua como de fogo sobre cada um dos que estavam ali, que a gente entende que é o batismo, o dom do Espírito Santo, correto? Eu não posso pegar, olha, tá vendo, Deus estava com aquele povo ali, desceu como língua de fogo. Esse mesmo Deus era o Espírito Santo lá como uma coluna de fogo lá no deserto. Eu não posso dizer isso. Eu peguei fogo e a manifestação de Deus e trouxe para um outro texto, fiz lá de Êxodo, e fiz um paralelo e disse que aquela coluna de fogo era o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso. Podia até ser, entendeu? Mas o texto lá de Êxodo não me permite dizer que era. Entendeu? Eu não posso dizer que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali, o que Moisés quis dizer ali, nós que mostrar que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali na criação. Eu não posso dizer que Moisés quis dizer aquilo ali, por mais que eu saiba que era os três. É interessante sobre o livro Majestade, porque aqui o Jó trata daquele behemoth, que é um animal. Sim, exato. Muito bom. Que é bem forte. Ele está falando de um animal, só que o prefixo não, o final da frase sendo usado é no plural, né? Então ele está representando ali que aquele animal ele tem uma força diferente, ele é um animal muito forte, né? Você vê o Elohim, ele está junto com a palavra no singular, né? Então, Deus, Elohim, criou. Por isso que se diz, é um só Deus. Agora o mistério estava oculto. Exato. E foi revelado. Amém. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão. Irmão, veja só. Essas contribuições são muito bem-vindas, tá? Então, perguntem sempre, tá? Nas aulas, certo? Infelizmente, a gente vai ter que terminar a aula de hoje. Obrigado. A gente estourou já o tempo, mas eu acredito assim que foi elucidativo para os irmãos, né? Essa assim, pastor, mas eu não... Isso, pastor, eu queria só me perdoe. Mas é muito importante isso, irmãos. Porque, às vezes, a forma de alguém estar entendendo... Veja só. Poxa, eu entendi que ali é a criação. O pastor ali, que era a Trindade. O pastor falou ali que não é, mas não. Jesus está na criação, sim. Entende? Aí causou uma angústia nos irmãos, mas perguntou... Certo? E aí deixou todo mundo, graças a Deus, tá falando, não é nenhuma heresia, não. Tá, irmãos? Então, vamos crescer todos juntos na graça e no conhecimento, né? Pois não. Isso. Muito bom, Thaís. Veja só, irmãos. Nós nos estendemos, certo? Nós começamos hoje, acho que foi umas 9, 7, por aí, tá? Porque tinha pouquíssimas pessoas. E, por favor, irmão, veja só. Não vou pedir por favor, não. Vou ser mais enfático. Veja só, irmão. Se você chega no seu trabalho, você tem o seu horário para chegar no trabalho, não tem? Né? Se você tem um compromisso com a sua esposa e marca de 10, você chega de 10h30, ela vai ficar com raiva de você. Tá? Então, veja bem. Para as coisas do Senhor, vamos ser mais zelosos ainda para as coisas do Senhor. Tá? Então, procure a aula, começa às 9 horas.
Tá? Eu tenho o seguinte costume, aqui na igreja a gente dá uma tolerância, mas o meu costume que eu trago desde sempre é o seguinte: 9 horas, se tiver uma pessoa aqui, ou não tiver ninguém, mas tá gravando, gente, começou. Tá certo? Mesmo que a gente volte ainda para falar algumas coisas, mas chega na hora, porque você vai aproveitar mais. Pode falar, meu irmão. Aquele filme, na época, foi proibido a exibição lá no Egito. Pronto, exato. Da cultura foi proibida aquele filme. Exatamente. Porque denegria a imagem dos egípcios também, tudo. Muito bem colocado. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Graças a Deus, todo mundo saiu em paz aí comigo, ninguém saiu pensando que eu sou herege. Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estar na Tua presença nessa manhã. Ilumina a nossa mente, meu Deus, para que nós possamos Te cultuar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Abençoa cada filho Teu, meu Deus, temos um momento de comunhão agora e daqui a pouco todos nós voltemos aqui para adorar o Teu nome em meus louvores, para nos ajoelharmos pedindo perdão dos nossos pecados e para ouvir a Tua palavra através daquele que vai ministrar a palavra hoje. Que assim e em tudo isso o nome seja enaltecido. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar, viu?